Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. Começando pelos Estados Unidos, ontem tivemos mais um dia de surpresas altistas com a atividade. Tanto os dados da indústria quanto os do setor imobiliário vieram acima das expectativas em junho. E quando colocamos o varejo aqui também, o que temos visto é um consumo bem resiliente por lá. Como o próprio Fed mostrou ontem no livro bege, a economia mantém um ritmo modesto de expansão. Bom, na maioria dos distritos, mas as expectativas são de um crescimento mais lento nos próximos 6 meses. O cenário visto por eles reforça o mercado de trabalho que segue criando empregos, mas bem menos e com menores pressões salariais. Hoje, essa oferta e demanda é mais bem equilibrada e ajuda no combate à inflação, que está em queda, mas segue incompatível com a meta. Outro dado que surpreendeu por lá foi a queda de quase 5 milhões de barris nos estoques de petróleo da semana passada, contra a expectativa que era de estabilidade. Foi a terceira semana consecutiva de diminuição, a maior sequência desde setembro de 2023. E aí isso, com uma tensão geopolítica, acabou fazendo com que o preço do petróleo subisse. Para a política monetária, o que acabou chamando a atenção foram as falas de dois importantes membros do FONC, Christopher Waller e John Williams. Mesmo que cada um tenha seus vieses, hoje a visão deles parece ser bem convergente. E não só deles. Na verdade, o que temos visto são os diretores com um discurso bem parecido. No geral, eles têm se mostrado bem confiantes com os últimos dados de inflação benignos e com um maior equilíbrio do mercado de trabalho. Com isso, eles estão mais confortáveis para dizer que o período de cortar juros está próximo. No fundo, o que eles têm feito é abrir espaço para setembro. Na corrida eleitoral, Biden segue perdendo espaço tanto nas pesquisas como dentro dos democratas. Ontem, Adam Schiff, favorito para vencer o Senado, pediu para que ele desse lugar a outro candidato. Nada disso é novo, mas foi a primeira vez em que Biden deu uma condição para reavaliar a sua candidatura. O motivo seria se alguma condição médica afetasse suas atividades. Coincidência ou não, mais tarde o presidente testou positivo para a Covid. Enfim, podemos estar em algum ponto de inflexão. Já na zona do euro, acabamos não tendo muita novidade. A inflação retomou trajetória de queda em junho, mas os núcleos subjacentes surpreenderam positivamente, em níveis ainda desconfortavelmente altos. Juntando tudo, para os mercados acabou ficando sem direção única. Os movimentos mais claros foi a alta no 2 anos e nas bolsas. O Dow Jones renovou o recorde de fechamento, mas o S&P e Nasdaq tiveram um dia de correção após as boas sessões. A sinalização de restrições mais rígidas nas vendas de chips para a China acabou pegando firme nas techs. A Nasdaq teve seu pior dia desde dezembro de 2022. Eu venho comentando com vocês que o momento chinês já não está nada fácil, e políticas como essa atrapalham ainda mais. Outra possível restrição seria na venda de semicondutores chineses. E se não bastasse tudo isso, ontem o presidente da China, Xi Jinping, sofreu um derrame durante a terceira sessão plenária do Partido Comunista Chinês. Enfim, tempos difíceis por lá. Vindo para o Brasil, ontem o dia foi bem parado. O que vimos segue sendo o fiscal causando algum ruído e as externalidades da intervenção do Banco Central japonês para conter a desvalorização no câmbio. Só para relembrar, estamos sofrendo do desmonte de uma estratégia conhecida como carry trade. Quando os investidores fazem isso, eles pegam emprestado com uma moeda com os juros baixos, como o iene japonês nesse caso, e investem em uma moeda com os juros mais altos, como a do Brasil. A ideia é lucrar com essa diferença. Mas aí, se o iene valoriza, fica caro manter essas operações. Então eles acabam vendendo a moeda na qual investiram, o real, para cobrir suas posições em iene. E aí, a nossa moeda acabou desvalorizando, os nossos DIs avançando e o Ibovespa subiu. Depois de 11 sessões de alta, a queda de terça já foi recuperada. A alta foi puxada pelos bancos e pela Petrobras, se beneficiando desse movimento do petróleo que eu comentei com vocês. Para hoje, a agenda está bem tranquila. O grande destaque é a definição dos juros na zona do euro. Apesar da provável manutenção dos juros, depois do corte de 25 na reunião passada, a direção segue sendo bem clara, para baixo. Por aqui, o grande destaque é o encontro dos ministros da Junta de Execução Orçamentária, que vai acontecer às 11 horas.
O objetivo é discutir os números que vão ser divulgados no dia 22, no relatório bimestral de receitas e despesas. Veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!